A saúde bucal é muito importante porque é dela que traz saúde para todo o nosso corpo. Para falar sobre saúde bucal, você vai conferir agora uma entrevista interessante realizada com a doutora Patrícia Diniz. Confira. Quem sofre de problemas cardíacos pode fazer implante dentário? Oi, Beth. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Sim, a sua pergunta é uma pergunta muito comum e realmente desperta dúvida, mas você tem que saber se você sofre de problema cardíaco, a pessoa sofre, ela tem que estar controlada, ela tem que estar indo no seu médico, no seu cardiologista e assim ele vai poder liberar você para fazer qualquer tipo de cirurgia, não só de implante, mas qualquer tipo de cirurgia. Como devo proceder para manter uma boa saúde bucal? Oi, Aline, a sua pergunta é uma pergunta simples, mas que muita gente não sabe, né? O ideal para você preservar uma boa saúde bucal é você escovando bem os dentes, né? Você vai procurar uma escova pequena que você consiga levar essa escova a todos os dentes da sua arcada para que você consiga fazer massagem gengival, na massagem gengival para evitar problemas futuros de gengivite, evitar que forme placa naquele local. Então, você vai escovar 3 vezes, pelo menos, por dia, né, após as refeições e principalmente antes de dormir. Por que antes de dormir é tão importante assim? Porque quando você dorme, a sua salivação, ela diminui. E a saliva é a nossa proteção natural, nossa lavagem natural da boca. Então, se você dormir com a boca suja, você está propiciando um momento ali para a formação de cárie. Vai ocorrer uma desmineralização do esmalte e, com isso, a formação da cavidade, que é a cárie. E, além disso, né, além da escovação, você também tem que escovar a língua. Depois que você acaba de escovar os dentes, você escova a língua, porque na língua ficam os depósitos dos alimentos, dos resíduos alimentares e também a descamação das células da língua. Então, com isso, forma uma camada branca, que é essa burra lingual que fica lá atrás. Então, o ideal é você vir com a escova, então com aquele removedor que tem no supermercado também, para poder tirar aquela saburra lingual e, com isso, evitar a disseminação de bactérias na boca, favorecendo que não se instale nenhuma cárie, né? O implante dentário tem longa durabilidade ou deve ser trocado posteriormente? Então, Arialdo, o implante, né, ele foi feito para substituir a raiz que você perdeu, o dente que você perdeu. Então, ele, de 95% a 98% dos casos, ele fica, né, depois que você coloca o implante na boca, ele vai ficar até o resto da vida da pessoa. Se ele ficar nos primeiros anos, no primeiro, segundo ano, já passar por essa fase, com certeza você vai levar esse implante até o fim da sua vida. Assim como você perdeu o seu dente, né, o elemento dentário que você tinha e nasceu com ele, você também pode perder o implante. Então, para isso, você tem que ter uma boa higiene. Assim como no dente forma o tártaro, como eu já falei na pergunta anterior, no dente também no implante também pode formar o tártaro, formando a periimplantite. Então, você tem que ter o mesmo cuidado que você tem com seus dentes, você tem que ter com o implante. Senão, você realmente pode perder o implante, sim. Né? Outro fator que contribui para isso é o fumante, né? Uma diabetes descompensada, que vai formar muita inflamação ali. Então, são fatores que propiciam a perda e, às vezes, até uma contraindicação para se colocar um implante se a pessoa não tiver essa consciência. Implante dentário ocasiona algum risco cirúrgico? Se sim, quais? Então, André, você fez uma pergunta que é sobre o risco cirúrgico. Geralmente, a gente pede o risco cirúrgico para fazer a cirurgia. O implante em si, ele não causa risco nenhum, porque é um material de titânio inócuo ao organismo, que ele, estando ali, ele não vai fazer mal nenhum ao organismo. Não tem esse negócio de, o implante vai fazer mal. Se fosse assim, quando você fraturasse algum osso do seu organismo, você não podia colocar aqueles parafusos, aquelas platinas que a gente vê, né? Os ortopedistas usam muito. Então, o implante é totalmente aceitável, material inócuo para o organismo. Agora, você falando de risco cirúrgico, sim, o risco cirúrgico são exames que nós pedimos
para o cardiologista, né? É um dos protocolos quando o paciente vai no consultório e quer fazer implante. Então a gente pede o risco cirúrgico para o cardiologista para poder fazer a cirurgia, né? E ter certeza que aquele paciente está ok para poder fazer a cirurgia. E não o contrário, o implante não causa não é um risco para o paciente. Quais doenças podem ser ocasionadas pela falta da higiene bucal? Então, Adriana, são várias as doenças que podem ser causadas, desde a cárie dental, né, que a cárie é uma doença, né, a gengivite, que é a inflamação da gengiva, né, se fica ali a placa bacteriana, você vê que a gengiva começa a ficar irritada e começa a sangrar. Então, muitas vezes, quando você vê aquela gengiva que está sangrando, você acha normal e não é normal. É justamente um fator que está causando esse sangramento. Então, você tem que ir no dentista e ver o que é, se não tem que remover nenhum tártaro, porque a partir do momento que se instala o tártaro, não tem como você remover com a escova de dente. Então, você vai ter que ir ao dentista e ele sim vai tirar esse tártaro para poder a sua gengiva voltar ao normal e parar com esse sangramento. Então, da gengivite pode causar periodontite. Periodontite é outra doença que é dos tecidos de sustentação, que é o osso do dente, né? Então, onde o dente fica, nós chamamos o periodonto, né? Que é o osso mais a gengiva. Então, ambos têm que estar saudáveis, né? E se a gengiva não estiver saudável, o que acontece? Ela inflama e o osso também sente, ele vai começar a reabsorver. As bactérias vão fazer uma destruição óssea e quando você vê o dente vai subindo, que as pessoas muitas vezes falam, meu dente está crescendo, o dente não cresce. O que acontece é que a gengiva desce junto com o osso. Isso é uma perda que você jamais vai, é uma perda que a gente chama de horizontal, que você não vai conseguir recuperar. Uma vez o seu dente cresceu, ou seja, a gengiva desceu, você não vai conseguir ver esse osso de volta. Então, para isso, você tem que manter a saúde bucal para evitar esse tipo de dano e perda. Senão, você pode perder um dente sem nenhuma cárie, né, através dessa mobilidade. Daí a importância de você cuidar da sua boca, da sua saúde oral, que é exatamente, como a gente fala, é a porta de entrada de qualquer infecção, né? São as vias aéreas. Então, tem que ter muito cuidado e você que está em casa agora, que sabe de tudo isso, por favor, tome cuidado, compre uma escova de dente. E vale ressaltar também, já que ninguém perguntou, quando é que eu troco de escova de dente? A escova de dente, ela deve ser trocada assim que as cerdas abrirem. As cerdas começaram a abrir, você já tem que trocar de escova de dente. Não é em 1 mês, 2 meses, isso aí vai depender da força com que você coloca na escova. Já que a escova vai ser macia, a orientação é usar uma escova macia, não é usar uma escova dura, porque a escova dura só vai machucar a sua gengiva e só vai causar uma recessão gengival, que é aquela quando a gengiva desce e expõe a raiz do dente, começa a ficar sensível e doer com gelado, com frio, com doce, né? Então você não quer usar uma escova média ou dura, você quer usar uma escova macia e você não precisa fazer força, você tem que massagear a gengiva com carinho. Não é para poder detonar os dentes, não. Você tem que massagear e tirar a placa. A placa ela não precisa de nada duro para poder ser removida. Então, os hábitos têm que começar em casa. Se você não souber, você vá no seu dentista e peça orientação. Eu queria que você me desse uma aula de escovação. E o dentista, com todo prazer, ele vai te ensinar e vai te orientar, né, qual seria a escova melhor. A escova melhor é exatamente o que eu falei. A escova de cabeça pequena e macia. Né? Não precisa ser uma escova de marca nem nada, tem que ser uma escova que você consiga higienizar, consiga levar em todos os locais dos dentes, né? E remover a placa. Tenho problema de canal mal feito, meu dente está escurecendo, o que devo fazer? Oi, Miqueias. Eu não sei se você viu outros programas aqui no seu Alvo em Foco, mas uma vez eu mostrei um caso, né, falei sobre escurecimento, né, do dente pelo tratamento de canal. Você tem que procurar um profissional, um endodontista, uma pessoa que trata de canal, ou um especialista em estética que vai abrir o canal do dente de novo, vai remover essa parte que pigmentou a coroa, né, e vai colocar um clareador intrínseco, um clareador dentro dessa coroa, né, e esse clareador pode ser feito no consultório, né,
ou ele pode usar de 2 tipos de clareamento. Isso aí o dentista realmente vai te orientar. Então ele vai colocar um curativo e esse curativo vai estar clareando e voltando o seu dente à cor original, né? Pelo menos praticamente 99% dos casos, às vezes a gente consegue devolver a cor original. Mas não que o canal tenha sido mal feito. Radiograficamente, pode ser que o canal esteja bem feito até o final. O que faltou realmente foi o cuidado do dentista de ter removido o material obturador da coroa do dente. E hoje em dia, isso não é aceitável hoje em dia, né? O bom dentista que trata o canal, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que isolar para que evite desse dente vir a escurecer realmente, porque é uma situação muito chata para o paciente, né? Ficar com aquele dente escurecido destacando dos demais dentes. Então, eu quero agradecer a vocês que fizeram essas perguntas, né? E lembrar que nós estaremos aqui, eu com a Elaine estaremos aqui, eu respondendo as perguntas, porque desse jeito fica uma forma mais interativa, a gente vai direto à sua dúvida, né? Então é com todo prazer que eu estarei aqui de novo no programa Seu Alvo em Foco e obrigada pela participação.